Boa tarde, pessoal. Está com uma alegria enorme de iniciar esse podcast, que era um sonho nosso, né, para que o profissional de saúde que atua na emergência tivesse um canal, mas um canal que a gente pudesse se encontrar, bater papo, trazer pessoas importantes aqui, pessoas que somam, que já são conhecidas, que todo mundo da área de saúde, principalmente quem trabalha com emergência, vive esse momento com a gente aqui. E a gente vai trazer pessoas que contribuem muito para o nosso trabalho. Eu estou com uma pessoa muito especial aqui. Eu até brinquei com ela, que eu não conheço ninguém que eu não gosta dessa pessoa. Não, ela é muito querida, realmente. Ela é uma pessoa 10. Encontrei ela em vários lugares, congressos, capacitações. E eu tenho orgulho de trazer ela aqui hoje. Para quem sabe, para quem conhece, professora doutora Francilene Belo, né? Do Instituto Francilene Belo. Por vários momentos encontrei. Tenho certeza que vocês encontraram. E ela vai estar aqui com a gente agora e falando de tema importante. Qual é o tema importante que ela vai conversar com a gente aqui? Nosso tema é a RCP de qualidade, os desafios de uma equipe multiprofissional. Então é importante que nós que atuamos na emergência, é importante que nós conhecemos e passamos a trabalhar juntos de uma forma sincronizada e organizada. E ninguém melhor para falar desse tema que a nossa Francilene Belo. Boa tarde, Francilene. Boa tarde, Tudo Lucas. bem com Tudo você? bem? Tudo bem. E aí? Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras iniciais, né? Fico muito feliz com as tuas palavras. E é isso mesmo. É um bate-papo. Parabéns pela iniciativa, porque é uma iniciativa assim necessária, urgente. Nós que trabalhamos na área da saúde, a gente sabe o quanto a ciência evolui. E se nós não estivermos acompanhando essa evolução da ciência, realmente a gente acaba comprometendo aí o prognóstico do nosso doente. Então, muito feliz por estar aqui, muito Pois é, feliz por estrear, né? estreia. E é Estrear. uma satisfação muito grande que ela está estreando nosso podcast. E ela me deu um currículo que vai impactar aqui nosso tempo no podcast, né? Ela tem doutorado, tem mestrado, é professora da Universidade Federal do Pará. E agora ela acabou de me relatar do congresso que vai ter onde? Congresso que vai ter no Equador, No Equador. Pan-Americano de Trauma. Muito bom. E ela até citou da Abramed, né? Nós estamos já inauguramos, na verdade, nós vamos ter uma cerimônia de apresentação para toda a sociedade paraense. Nós já estamos implantando já a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, aqui na nossa região, Regional Pará. Em falando de Francilene Belo, tem uma música muito importante que Uma música. muito importante que vai impactar ela Ah, aqui. Que música é essa? ai, gente, não. Essa música aqui, gente, quem já participou do treinamento dela sabe o que eu tô falando. É ou não é verdade? Você que é emergencista, que adora capacitação, conhece essa música. Eu também Eu conheço. conheço. E é a que eu E mais gosto. é que ela adora Apesar essa de ter música. mais outras. E nós vamos, ao longo da nossa entrevista, falar da importância dessa música para Francilene Belo e para as capacitações. Ok? Então vamos lá. E aí também, já falei do motivo desse podcast, fiz a referência à nossa entrevistada, e agora o nosso podcast, eu tenho que citar um pouquinho a Oxigênio Curso, que é quem está realizando esse podcast. E a Oxigênio vai estar com um curso em Marapanim dia 10 de maio agora, vamos estar lá. Estou retornando a Marapanim para a gente fazer uma capacitação lá muito importante. Me aguarda em Marapanim, a terra do carimbó. Você gosta de carimbó? Adoro. Adoro carimbó. Vamos estar na terra do carimbó, vou comer muito peixe. Me aguardem novamente aí. Tá bom, pessoal? E também eu vou falar dos nossos anunciantes, tá? Nós estamos com 5 anunciantes nesse primeiro episódio. Graças a Deus, agradeço a todos por acreditar no projeto. E quem quiser anunciar, nos procure no nosso Instagram, que vai estar no rodapé do nosso podcast e nos nossos contatos também, que vão estar no rodapé do nosso podcast. Então, quem está anunciando com a gente é o Empório do Shake Nutrição Premium, fica na Cidade Velha, ali atrás do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Também o consultório Humanizar, inserção de DIU em Planon. Quem quiser se capacitar, você quer ser empreendedor na enfermagem? Faça o curso de implantação de DIU em Planon, na clínica Humanizar. Medplant, que é OPME em ortopedia, tá?
a BF Produções, LED, palco e iluminação, e o Dr. Hugo Possante, que é advocacia criminal. Então, são nossos anunciantes que acreditaram nesse projeto. E a gente vai iniciar esse bate-papo aqui com a Francilene. E antes de a gente iniciar o bate-papo, aqui nós estamos aqui ó, com as canecas do podcast. A nossa entrevistada também ganhou sua caneca, tá? Quem quiser a caneca do podcast também entre no nosso Instagram, tá bom? E ela disse que não queria café, mas estamos tomando água. Água. Bom, Não sou de café. não é de café. Para iniciar, Francilene, como o nosso tema, a gente está falando de RCP de qualidade, desafios da equipe multiprofissional, a gente está falando na minha opinião, talvez da sua também, que eu costumo dizer que a parada cardiorrespiratória, ela é a emergência das emergências. É aquele momento em que todo mundo para, né? A equipe para tudo que está fazendo, porque é uma parada cardiorrespiratória. Todos vão atuar, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta. Então, é uma equipe que vai estar ali todo mundo junto. Então, ter um olhar multiprofissional, acreditamos que é muito importante, isso é um desafio também, né, para todos. E eu queria saber de você, como é que você vê hoje o cenário da ressuscitação cardiopulmonar, da RCP, assim, de um olhar mais multiprofissional. Como é que você vê esse cenário hoje? Bem, eu vou te dizer que é um cenário desafiador. O momento de uma parada cardiorrespiratória, ele é o momento mais desafiador para toda a equipe, para toda a equipe. É um momento que, independente da experiência que você tem, é um momento que o profissional se sente inseguro. Eu tenho já quase 30 anos de urgência e emergência e falo com muita propriedade sobre esses momentos, principalmente dos que eu já vivi. Então, por mais que você tenha experiência, que você tenha habilidade, você fica nervoso. Afinal de contas, você tem uma vida sobre a sua responsabilidade. Isso não recai só sobre o médico, recai sobre a equipe toda. E, infelizmente, eu posso te falar também com muita propriedade, Geoffrey, que a gente ainda precisa melhorar muito. A gente precisa estudar muito, a gente precisa treinar muito, porque muitas reanimações ainda são feitas de forma equivocada. A ciência está aí, em movimento o tempo todo, e nós, profissionais de saúde, nós não estamos acompanhando a evolução dessa ciência. Isso é que é a realidade que a gente vive hoje. Por isso é importante essa interação, né, entre os profissionais. Você falou assim, muita gente fica nervosa. Eu me lembro, quando eu entrevisto às vezes atores de televisão, antigos, renomados, anos de profissão, perguntam assim, você ainda tem aquele friozinho na barriga quando você vai subir no palco para gravar uma cena ou subir no palco do teatro? Eles dizem, eu ainda sinto, porque se não tivesse friozinho na barriga, nada vale a pena. Então, eu acho que é o que acontece com a gente, né? Por mais que nós tenhamos anos de profissão, mas como você falou, esse momento da parada cardiorrespiratória é um momento crítico, né? Dá um certo nervosismo, apesar que nós já temos longos anos de experiência, dá aquele friozinho na barriga, porque é uma vida que está ali, como a gente sempre fala, né? Atrás de todo paciente tem sempre alguém, uma família que espera aquele paciente. Né? A gente lembra sempre disso. E essa interação entre os profissionais é de suma importância, por isso esse tema, né? Que é um desafio, como você falou, um desafio para toda a equipe. Desafiador. Né? E a gente vê realmente que as equipes, né? Cada um tem uma atribuição, médico, fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico, mas dentro da atribuição de cada um, a capacitação, como você falou, dentro da limitação de cada um, da atribuição de cada um, a capacitação é muito importante, né? Muito, fundamental. Uma ferramenta, né? A educação, a capacitação, a qualificação, os treinamentos são ferramentas indispensáveis na nossa categoria, na nossa profissão da área da saúde. Indispensáveis. Seja para o médico, para o enfermeiro, para o técnico, para o físio, quem estiver participando, quem escolheu a área da saúde. E aí a demanda o tempo todo, nós da área da saúde, nós trabalhamos muito. Então, essa demanda excessiva de trabalho acaba afastando as pessoas do treinamento, da capacitação, porque não tem tempo. E o que a gente vê, infelizmente, são ainda procedimentos muitas vezes equivocados. E a gente, dentro disso que você falou, muito bem realista. Realista e cuidadosa. Quando eu falo assim, que a gente precisa, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Importante. Né? Não pode deixar de falar.
A gente tem observado muito quando são marcadas capacitações, a gente vê mais acadêmicos do que profissionais, né? A gente vê demais acadêmicos, estudantes que são importantes estarem nas capacitações, mas a gente vê poucos profissionais que já estão atuando, não sei se pela a rotina de trabalho, os plantões, mas eles não têm ido com tanta frequência, como você falou, é desafiador porque eles precisam de capacitação. Em cima disso, faço uma outra pergunta. Como você vê a questão da capacitação? Você vê mais interessante cada, cada profissão ter a sua capacitação com as suas categorias? Ou você acha interessante que todos façam juntos essa capacitação? Todo mundo junto, o enfermeiro, o técnico, médico, físico. Como é que você vê isso? Não, primeiro tem que ser um incômodo pessoal. Primeiro tem que ser pessoal. Cada um sentindo a necessidade e a responsabilidade de buscar conhecimento. Isso é pessoal, isso você não pode esperar por nenhum gestor. Tá? Então, primeiro vem o investimento pessoal. Você buscar um curso, um treinamento dentro do assunto, né, do tema reanimação cardiopulmonar. Isso tem que ser um incômodo o tempo todo. E depois, a partir daí, a partir do momento que você já vive naquele meio de trabalho, um ambiente, a própria gestão, e aí entra a educação permanente, que ela surge a partir da realidade daquele serviço, aí vem a iniciativa da gestão de diagnosticar a dificuldade dos profissionais no momento de uma reanimação e trabalhar em cima disso. Aí vem os treinamentos multiprofissionais, que é maravilhoso. Existe um momento de você reanimar, né? E existe um momento de todo o procedimento em si, que envolve toda a equipe, cada um dentro da sua responsabilidade. É uma engrenagem, né? Uma Joffre, não engrenagem. tem um profissional mais importante ou menos importante nesse momento. Todos têm o mesmo grau de importância Com naquilo que certeza. faz. E se você, lá naquele momento que você teve a tua preocupação pessoal e se qualificou, você se sente seguro. E na hora que a gestão, né, ou a própria equipe pensa ou organiza um treinamento multi ou interdisciplinar, vamos falar assim, que é melhor, interdisciplinar, Interdisciplinar. envolvendo todo mundo, aí você só vai colocar em prática a tua função ali naquele momento, a função que foi determinada. Você sabe fazer o procedimento, mas você vai ficar em que posição? Porque existem 4 posições ali importantíssimas. A posição do médico, a posição do físio, a posição do enfermeiro e a posição do técnico. Então, cada um com o mesmo grau de importância dentro dessas 4 posições. Então, no momento que você, lá no tua preocupação pessoal, se qualificou e sabe como fazer, você só vai assumir agora o teu papel nesse momento, porque de repente pode mudar as posições. Agora, o treinamento da equipe é importante, por quê? Porque você simula um momento onde você vai trabalhar o papel de cada um e vai diagnosticar quais foram as dificuldades no momento de interagir. Então, uma coisa é você aprender a fazer RCP. Tem que ser pessoal. Outro momento é a interação com a equipe. Porque a equipe não pode estar nervosa, o médico não pode estar inseguro, apesar de que esses sentimentos são normais e vão acontecer. Mas a equipe, o técnico não pode estar nervoso, porque alguém pode deixar ele nervoso. Se ele fica nervoso, ele já não vai conseguir, na posição dele, fazer o que ele precisa fazer. O enfermeiro vai ficar nervoso, o físio, o médico inseguro, porque não está sentindo a responsabilidade ou não está sentindo na equipe a preparação que ele precisa para garantir aquela vida. Então, são contextos em que, com certeza absoluta, vão comprometer a reanimação. É um material que falta, porque alguém não planejou, entendeu? É o procedimento de reanimação em si, propriamente dito, feito da forma errada, equivocada. É um material com defeito. Então, são várias situações. É uma engrenagem, né? Que, quando eu falo engrenagem, você citou a interação de todos os profissionais, vem desde a gestão, como você falou. O interesse de capacitar, de ter equipamentos de qualidade. Nós já tivemos dificuldade em reanimação por nós não termos uma tomada para um determinado equipamento. Uhum. Isso é muito comum nos interiores. Você não tem uma tomada disponível para aquele equipamento ali que você usou precisava naquele momento. Então, realmente, como você falou, é desafiador. Né? E a gente fala do nervosismo, quando eu falei agora há pouco, quando eu citei isso, eu citei uma questão da tensão que é normal, mas que não possa comprometer o desenrolar da equipe. Né?
A equipe tem que estar segura e coesa, né? Isso E, perpassa pelo conhecimento que você tem. justamente, quando você tem um conhecimento fundamentado, você diminui essa questão do nervosismo, minimiza os erros, né? E você tem uma sincronia melhor na equipe. Um outro ponto importante que a gente tem falado muito, isso é a segunda pergunta que eu vou te fazer, eu já vi muito cair em concurso público. Tem caído muito recentemente em concurso público, em alguns que a gente observou, que é a preocupação com a RCP de alta qualidade, né? E também diminuir as, a- as, o, As sequelas. a- não, diminui o tempo de parada da reanimação, que às vezes as pessoas param de reanimar por qualquer motivo, Ah, interrupção. as interrupções. Então, não só melhorar fazer uma RCP de qualidade, mas diminuir as interrupções, né? E isso vai refletir no resultado final, né? Então, a pergunta que eu te faço, como é que você avalia esse aumento, essa busca da RCP de alta qualidade, diminuindo as interrupções das compressões? Como é que você vê o reflexo nisso? Como é que você avalia o aumento da sobrevida e o sucesso das manobras de RCP dentro desses padrões de qualidade? Qual é o reflexo que você pode pontuar isso para o paciente? Eu vou te responder essa pergunta com uma colocação. Geoffrey, de todos os pacientes que eu reanimei ou que nós reanimamos na minha vida profissional e que, infelizmente, nós devolvemos para as famílias com alguma sequela, algum tipo de sequela, eu não consigo te dizer e te afirmar que essas sequelas foram realmente decorrentes da gravidade do doente ou da nossa reanimação que não foi a mais correta. Então, quando se fala em RCP de alta qualidade, significa aquele último anel da cadeia. O último anel, né? De 2020, que é a recuperação. É você devolver esse doente para a família sem nenhuma sequela provocada ou agravada pelo nosso atendimento. E Justamente. quando você fala de RCP de alta qualidade, são vários fatores que envolvem isso. Não só a interrupção, é uma São vários compressão. detalhes, vários detalhezinhos. Vários. Então, Posição das mãos, é uma tudo. compressão de qualidade, numa profundidade correta, é uma frequência correta, é, a interrupção que não pode acontecer, Daí vai que vem, acontecer porque daí que vem a nossa música, né? é, vai acontecer porque você Nossa vai música. cansar. Em 2 minutos, a ciência te diz que o profissional cansa em 2 minutos. E, então, em 2 minutos, precisa trocar. Apesar de alguns aguentarem mais, outros menos, enfim. Mas num contexto mediano, em 2 minutos é o máximo que o profissional consegue, antes de entrar num quadro de exaustão que ele não vai mais conseguir comprimir com a mesma qualidade. Entendeu? Então, são vários fatores que envolvem, que significa RCP de alta qualidade. O que a gente quer com isso? O último anel da cadeia de sobrevivência. A recuperação. Mas a recuperação sem sequelas. O coração normal, ele não para em nenhum um minuto. Não para. Ele é contínuo. E com esse processo, ele oferece oxigênio e manda aí para todas as células. No momento que você interrompe, é como se você parasse de oferecer. Como não? Você para de oferecer oxigênio, principalmente para o cérebro. 3 órgãos sente logo: coração, cérebro e pulmão. Impressionante quando a gente ministra esses cursos de RCP, a gente sempre mostra para os alunos o tempo de isquemia desses órgãos vitais, do coração, cérebro, principalmente, que é de 4 a 6, né, minutos. Então, isso é um dado importante para que se melhore a RCP, busque uma RCP de repente de qualidade. Agora, o que você falou aqui, que não basta, é, no buscar uma RCP de qualidade, não basta a questão das compressões, a frequência, a profundidade. São inúmeros detalhes que fazem que nós tenhamos uma reanimação de Exatamente. qualidade, Exatamente. né? Cada paciente é um paciente. Agora, existem parâmetros, né, de qualidade que precisam ser aplicados para que realmente as chances diminuam. A gente não está falando aqui de que todo paciente que você reanima da forma correta, que ele vai sobreviver. Não é isso. Não é isso porque a vida ela não está ainda nas nossas mãos. Existem situações e condições muito graves que, infelizmente, por mais conhecimento que você tenha, por mais correto que você É. faça, infelizmente, não vai ser o suficiente para a gente salvar essa vida. Principalmente aquelas paradas por trauma, né? Por choque hipovolêmico também são mais É, complexas também. exatamente.
Mas você precisa ter um conhecimento do que é o básico, do que é o correto, para que realmente, no momento que esse doente, no momento que esse profissional enfrente um momento de parada cardiorrespiratória, que ele faça uma reanimação correta, dando chance do doente sobreviver sem sequelas. A gente não fala só em sobrevida, sobrevivência. Não é só isso, pessoal. É a qualidade de vida mesmo. É a qualidade de vida, Pós-PCR. é a sequela, é o cuidado, é aquele paciente ser independente, a gente devolver ele independente, com todas as suas funções preservadas. E isso é muito sério, isso me incomoda muito, porque o que acontece, infelizmente, a gente está aqui falando com um profissional de saúde, apesar de muitos que talvez assistam É. esse podcast não sejam profissionais de saúde, mas a sociedade em si, todos são responsáveis em construir um conhecimento capaz de fazer uma reanimação cardiopulmonar correta, de alta qualidade. No que você falou da sociedade, eu até comentei com ela antes de nós entrarmos aqui, é sobre algumas leis que possibilitam ou que cobram em alguns órgãos e instituições de que o leigo tem acesso a capacitações em determinados locais de grande fluxo de pessoas, se tem um desfibrilador, né? É, existe a Lei Lucas, que é uma outra lei que fala sobre primeiros socorros, e algumas leis a nível nacional, estadual e municipal também, que cobram essa capacitação. Mas a gente não vê no Brasil essa efetividade dessa cobrança dessas leis. A gente não vê isso, né? E nós, profissionais de saúde, estamos inseridos nisso, mas a sociedade ela acaba ficando meio que de fora, meio alheio a tudo isso, né? E é importante que nós realmente tivéssemos o cumprimento de algumas leis para que essas reanimações, essas capacitações fossem acessíveis a todos, né? Mas aí, voltando para o nosso tema, que é sobre equipe multiprofissional, eu faço para você uma terceira pergunta que é um pouco mais que mais nos incomoda também, mas que é importante para toda uma equipe, para o próprio paciente, né? Que é sobre a defibrilação precoce, né? A American Heart Association, ela preconiza que o choque seja a prioridade, né? Então, em algumas modalidades de parada cardiorrespiratória, por exemplo, como fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, o choque é a prioridade. Mas para isso é importante se conhecer em qual modalidade esse paciente parou, né? Porque aqui a gente tem dois cenários de paciente. O paciente que já está em uma unidade, né, dentro do hospital, está monitorizado, ou aquele paciente que entrou na sua emergência em parada cardiorrespiratória. Aquele paciente que acabou de entrar, você não faz ideia em que modalidade ele esteja, se ele está fibrilando, se ele está em taquicardia ventricular sem pulso, se ele está numa ESP ou numa sistolia. Então, a gente observa que algumas equipes de ressuscitação acabam não usando o desfibrilador e se antecipam optam por entubar antes de desfibrilar. E, diante desse cenário, te pergunto, a que você atribui o não uso do desfibrilador por algumas equipes de ressuscitação, onde o protocolo prevê o uso do desfibrilador como prioridade? Olha, treinamento, conhecimento. É uma Conhecimento pergunta. essa tua pergunta, ela pode ser remetida lá naquela primeira pergunta nossa, ou aquela primeira conversa nossa. É, Do treinamento, conhecimento. Se você não acompanha a evolução da ciência, é uma pergunta você pertinente. você não acaba não abordando o doente da forma correta. Então, o meu doente que evolui para uma parada cardiorrespiratória, ele pode seguir para dois caminhos. Dois caminhos. O caminho de uma assistolia, o coração parou. Ou a circulação parou porque ele está numa arritmia, seja fibrilação ventricular, seja taquicardia supraventricular. Tá? São dois caminhos diferentes. Para esses dois caminhos, são procedimentos diferentes. Se eu não sei para onde eu vou, porque eu não monitorei o meu doente, não monitorizei o meu doente, por que ele não monitorizou o doente dele? Para saber. Pode ser várias coisas, Justamente. Geoffrey. Pode ser a falta do equipamento ou a falta do conhecimento. Porque na hora que ele monitoriza o doente para saber qual o ritmo que eu estou, a sistolia ou a arritmia,
ele sabe o que fazer. Se for a sistolia, imediatamente a epinefrina. Acabou. De cara. Precocemente. Mas se for uma arritmia, desfibrila. Não precisa nem tubar. Não precisa nem tubar. Porque a causa dessa parada circulatória, que não é uma parada cardíaca, é uma parada circulatória, vai ser revertida com a desfibrilação. Só um adendo para quem é leigo, Simples. só porque esse podcast vai ser visto por profissionais de saúde, mas tem leigo que vai assistir. Só um adendo, a sistolia, que a nossa colega está falando aqui, é Coração parou. aquela modalidade em que o coração não tem nem atividade elétrica, nem atividade mecânica, ele está literalmente parado. E a fibrilação, aquele coração tem uma atividade elétrica, mas ele não tem poder de bomba, ele não bombeia. De qualquer forma, é uma modalidade parada também, em que o médico, a equipe vai ter que optar se dá choque ou não. Só para complementar. Então, essa questão do não uso do desfibrilador, como você falou, é capacitação. Capacitação. Qualificação. Treinamento. Você pode usar o termo que você quiser. É, Mas isso implica em falta de conhecimento. justamente. Para que você consiga seguir o que os protocolos... Porque aqui não sou eu que determino, não é você. São diretrizes que nos direcionam no nosso Justamente. atendimento. Se o coração está fibrilando, Ciência. não tem jeito, é desfibrilação elétrica. Ele não tem outra saída, né? Então, aí às vezes a equipe decide primeiro intubar e não chocar, né? Aí eu vou reforçar. A gente está aqui falando em vários cenários profissionais, né? Vários cenários institucionais. Então, você pode ter a estrutura hospitalar que tenha equipamento suficiente para isso, mas você não faz por falta de conhecimento. Ou você tem a estrutura onde você tem um conhecimento e você não tem material, você não tem equipamento, você não tem desfibrilador, você não tem como monitorizar. Ah, ainda tem o terceiro, que você nem sabe nem tem. Esse é o mais grave. Esse é o mais grave. Verdade. Esse é o mais grave. É a realidade das emergências que nós temos Brasil afora. Tinha uma pessoa que brincava assim comigo, Jofre, tem uma pessoa, ela brincava, ela dizia, Jofre, tem gestão aí Brasil afora que brinca de fazer emergência. Brinca de fazer saúde. Brinca de fazer emergência. Mas como você falou, é desafiador. Meu pessoal, é muito desafiador. Bom, e uma pergunta também que eu acho bem pertinente aqui, em relação às drogas utilizadas na RCP, dependendo da modalidade de parada, qual de primeira escolha que mudou? Epinefrina. Primeira escolha não mudou. A epinefrina ela continua. O que mudou, na verdade, em 2020 é que ela veio o mais precocemente possível. Antes ainda Isso se eu queria falar. aguardava um Ela veio tempo, mais mas precocemente. desde 2020 já se discute a questão dela vir mais precocemente. Por isso que monitorizou. É a sistolia? É a epinefrina. É, Acabou. E iniciar a epinefrina. E seguir todo o protocolo. Existe um algoritmo que te diz o caminho que você tem que seguir, né? Quanto tempo, se é o choque, quanto tempo de cada choque, em que momento eu faço epinefrina dentro do cenário do choque. Se é a sistolia, né? Epinefrina imediatamente e seguir até que o doente recobra, retorne à circulação espontânea, ou você seguir para outro caminho. Então, se eu tenho aquele algoritmo bem, bem claro na minha mente, não tem como errar, não tem como fazer errar. tipo assim, é uma receita de bolo, não é verdade? Isso é prontinha. É uma receita de bolo. Se nós não tivéssemos essa receita de bolo, ficaria mais difícil, né? Mas nós temos uma receita de bolo, por que não seguir essa receita de bolo? Não é verdade? Agora, finalizando as perguntas mais técnicas, como você distribuiria aqui, nesse cenário, cada membro da equipe? Quantos membros, para quem não fez curso com você, que ainda pensa em se capacitar, como você distribuiria a equipe? Quantos membros você colocaria? 4, 6? Uma equipe fechada de reanimação? Se você tem gente suficiente para isso, que tem, vamos dizer tem que nós temos gente suficiente. então Como tem você gente distribuiria essa equipe? Médico na cabeça, junto com físico e enfermeiro do outro lado. Certo. Então, físico, 1, enfermeiro... 2, 3. 1, 2, 3. Gravem, viu, pessoal? 4, 5. O médico tá 2 falando. técnicos aqui, nessa posição. Um que vai ficar na Médico, droga. físico, enfermeiro e 2 técnicos. E 2 técnicos. Ok. O físio coordenando junto com o colega a intubação, aí a ventilação mecânica, a ventilação artificial. O enfermeiro também dando suporte, porque se não tiver o físio,
a posição do enfermeiro na cabeça junto com o colega médico, que também vai estar numa posição de responsabilidade muito grande. Eu digo o seguinte, que quando tu tens um enfermeiro aqui nessa posição 2 e que sabe o que fazer, porque a posição dele é de gerência, de comando, o colega não fala nada, nem pede. Porque Verdade. esse comandante aqui já vai conduzir tudo. Eu brinco com os meus colegas médicos. Não são vocês que comandam o RCP. É o enfermeiro. Por quê? Porque na hora que o enfermeiro conduz tudo, fulano, droga, pega esse material, me dá o aspirador, me dá o oxigênio, me dá um tubo número tal. Porque se você tem um adulto, você já sabe que número você vai usar. Se tem uma criança, você já sabe que número você vai usar. Então, Justamente. tá aqui o número. Então, quando o enfermeiro tá aqui nessa condução, o colega não precisa pedir nada e falar nada. Aí, quando eu pergunto, brincando, né? Sim ou não? Aí eles, realmente, realmente. Mas quando você tem um colega enfermeiro que ainda não sente, tem essa segurança, acaba ficando tudo na responsabilidade do colega médico, que tem que pedir o aspirador, pedir o oxigênio, pedir o ambu, pedir o tubo, pedir a seringa, pedir tudo. E aí é quando você fala da segurança, né? Quando A você tem um segurança. profissional, colega, com bastante segurança, há um sincronismo entre o médico e o enfermeiro e toda a equipe vai junto, né? Lembra Toda a que equipe vai junto. se o colega que está na cabeça for um profissional inexperiente, começando a profissão dele, que é muito natural, ele vai estar muito inseguro. Ele precisa sentir essa segurança da É, equipe que está ao e redor. essa segurança reflete para os demais. Essa Exatamente. insegurança reflete para Com os certeza demais, absoluta. né? Então, os mais experientes dão apoio para os menos experientes, mas de uma forma muito respeitosa, que é o que a gente não vê às vezes, porque cada um profissional, Jofre, dependendo de como você seja desafiado, tem formas diferentes de reação. Você acha que Isso é entra a vaidade em natural. dados momentos? Pode, Entra a vaidade em dados momentos? Nós temos que entra devemos vários deixar a vaidade de lado, sentimentos, né? entra vários Temos que sentimentos. deixar a E vaidade de alguns desses lado. sentimentos acabam interferindo É, na equipe, na equipe. Mas de todas as posições. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o físio. Porque nem sempre eu vou ter o físio. Lembra disso, dependendo da estrutura hospitalar que eu tenho, estrutura de saúde que eu tenho. Nem sempre eu vou ter o físio. E os dois técnicos aqui, um que vai ficar controlando as medicações e o horário de cada uma delas, e o outro que vai ficar no apoio com material, alguma coisa que faltou, porque é uma coisa que inesperada pode acontecer, eu tenho que ter essa pessoa de apoio. Então, 5 profissionais seriam maravilhoso. Ah, eu não tenho 5, Fran, tenho 4. Eu consigo? Lógico, porque eu tenho consegue. enfermeiro comandante. Eu tenho enfermeiro comandante. O que eu não posso é não ter enfermeiro que comanda essa Você situação. lembra daquela figura do apoio, que ficava anotando o horário lá? Sim, Com o DEA acabou com isso. é, Porque o DEA vai falar, o DEA comanda o tempo sim, vai comandar o tempo da sim. reanimação, né? Eu só vou ter uma pessoa de apoio anotando o tempo se eu não tenho o DEA, É, não é verdade? é Então o DEA verdade. vai comandar. Mas tem as drogas, né, que o DEA não comanda. O Não é. tempo de cada droga. Não, eu tava falando daquela pessoa que fica só de apoio, Ah, fica só anotando o tempo, lembra? só no caso, para as compressões, É, né? ficava só anotando o tempo da É. epinefrina, o tempo das compressões, só anotando Aham. ali. Essa figura some quando tem o DEA. Essa pessoa que eu estou me referindo. Bom, então quase no final. E aí eu brinquei com ela, disse que não, mas eu sou reservada, não. Mas o pessoal quer conhecer a Francilane de Bello, porque só conhece a Francilane de Bello nos treinamentos, nas capacitações. Eu coloquei aqui o momento de relaxamento. Quem é Francilane de Bello fora do ambiente profissional? O que é que ela gosta de fazer? Eu gosto de fazer, Francilane. Eu gosto de pegar a Eu não. estrada, eu adoro pegar a estrada. Às Ah, vezes sem rumo, eu eu quero pegar a gosto. estrada. Quem me Eu conhece adoro aí sabe, eu viajar. amo pegar a estrada. Adoro viajar, adoro Tu viajar. é daquelas que tem Mas na. sou caseira. É, mas tu é daquelas Sou que caseira. gosta de pegar a estrada e tem na bala do carro um kit de primeiros socorros? Olha, É, você sabe, eu vou ser muito não sincera. tem? Não. Você acredita? Me Você disseram que o acredita? Guatassara tem. Não, agora a senhora tem. Ele tem até Agora cilindro a de senhora oxigênio tem. no carro dele. Não, eu não tenho isso. Eu nunca fui píssica para isso, nunca fui. Anda Nunca kit. fui. Mas eu acho que é um defeito. Não sei se eu posso usar a palavra defeito, mas eu quero desconectar Desconectar. de tudo, Ir pra entendeu? Mas é praia. uma coisa que independente de ser enfermeiro ou não, de emergência ou não, você precisa ter. Por isso que eu te digo que às vezes. Mas eu tenho lá minha caixinha que eu levo na minha bolsa, não na mala, assim, mas que eu levo na minha bolsa. Mas essa questão de um kit todo, eu não tenho É. essas coisas, Não, eu não. tenho o Não, kit não tenho. pequeno, que eu Não tenho tenho. já pronto. Eu levo, Não põe na mala, tenho, graças a boto na Deus, mala do nunca carro precisei. e Todas as pego a estrada. emergências, assim, fora do contexto hospitalar que eu já vivi, a gente já conseguiu atender tranquilamente.
Então, eu realmente eu não tenho assim. Mas tenho meu kitzinho, minha bolsinha com várias coisas que eu possa precisar desses E no parece que momento que eu nós, viajo. e parece que nós que somos da emergência, a gente está em algum lugar assim, parece que chama, né? Alguma coisa acontece, fica olhando, tem alguém na emergência aí? A gente fica, hã? Hã? Né? Parece que Eu já, chama. você já reanimou em voo? Em voo nunca. Eu já reanimei tanto em aeromédico quanto em voo comercial. Por falar nisso, Já reanimei em voo comercial. falar isso, não vou falar. 2 vezes, parece assim que Voo me comercial? chama. Voo comercial. É, E porque é sempre, né, aquela frasezinha que muitos profissionais não gostam de ouvir, mas eu, para mim, porque eu sinto segurança no que eu faço. Então, aquela frase, tem algum médico, aí quando não tem médico, algum profissional de saúde. Então, essa frasezinha a gente sempre escuta. Às vezes surge um é, colega, né, aparece um colega pergunta logo. que, que acaba resolvendo, às vezes, situações muito, muito simples. Mas eu já enfrentei 2 PCRs. E na hora que o meu marido, a gente estava voltando de um treinamento em Lages, no Rio Grande do Norte, Voltando de um de um treinamento. treinamento de RCP, Aí teve uma parada no dentro do avião. avião. Olha só. Aí eu estava ali sentadinha, cochilando, que era de madrugada. Aí chamaram, pediram um médico. E a moça passou jovem, foi para lá para frente. Aí eu digo, deve ser alguma coisa, né? Alguma besteirinha lá para frente. Aí o meu marido disse mesmo, olha, estão fazendo massagem. Aí ele fala massagem cardíaca, né? Ele não é da área, não? Aí ele não era, Não é ele da fala área. massagem cardíaca. Aí ele disse, olha, eu tô fazendo massagem cardíaca lá na frente. Aí eu, quê? Que Sai, aí, sai, sai sai, da sai, frente, sai, sai da sai. frente, Eu sai. já fui passando por cima dele, por cima do outro passageiro. Cheguei na frente, eu disse, eu sou enfermeira, você quer ajuda? Era uma médica de atenção primária. Atenção Aí primária. ela disse, graças a Deus. E pronto, a gente começou a reanimar É porque nessa às vezes situação, tem um enfim. profissional médico, ele não é emergencista, ele é de outra área. Acontece muito Exatamente, isso, né? E exatamente, nós que vivemos a emergência, a gente já tem já um direcionamento. Eu não exatamente. vou falar do nosso tempo de formado aqui, mas vou só perguntar quantas paradas cardíacas você já participou de Ai, quanta reanimação? Eu sei, perdi a conta. não tenho como. Parada cardíaca, quantas São reanimações eu já muitas. participei? Não tem Não como. dá para lembrar quantas a 30 gente anos, participou, não né? tem como. Também Não, já não perdi a tem. conta também, não dá pra gente Não lembrar, tem como. né? Cada uma foi uma. Nunca uma foi igual a outra. E tá, a gente tá quase Mas finalizando. Eu não, perguntei assim. para ela também assim, me conte um caos inusitado ou engraçado nesses longos anos de profissão. Alguma coisa que te lembre. Então, alguns, principalmente no início da nossa profissão, a gente sai ainda da faculdade, dependendo da formação que você tenha, muito inseguro. Hoje não, hoje você tem uma formação, acho que dependendo da universidade, você tem uma formação de uma qualidade melhor. Mas na minha época, não existia simulador, não existia nada. Não Então tinha, você saía pronto para o mercado de trabalho. esses cursos de capacitação não Não tinham, não tinha tinha nada disso, simulador, não tinha nada disso, nada. nada disso. Então, eu meu primeiro hospital que eu comecei a trabalhar foi o Barros Barreto. E no Barros Barreto fui trabalhar no Terceiro Leste. E aí passei um mês no hospital como funcionária e no segundo mês eu já fui para UTI. Olha só. Já fui transferida para UTI sem saber nada de UTI. Mas Deus é maravilhoso, coloca pessoas maravilhosas do seu lado. E aí a minha primeira parada na UTI. Aí o paciente está parando, o paciente aí corre. E aí meu Novinha, colega, primeiro início de procissão. nossa, apavorada, a perna tremia. Nem imaginava que E ia de ser essa Francilene de plantão, Belo de hoje. era um colega, eu até conversei com ele um tempo desse, perguntei se ele lembrava, mas ele não lembra, né? Porque só quem lembra é quem vive. Como eu digo, quem vive é desgraça. Aí parada, então esse colega médico estava lá e todo mundo correu pro boxe. E depois que ele entubou, quando ele entubou o doente, eu estava tão nervosa, aí eu peguei um ambu e comecei a ventilar o dente de forma tão rápida. Aí ele, tranquilo, Tranquilo. Franci. Aí eu, você respira assim? Aí eu, Lembra daquela A gente fala muito da capacitação isso. Você respira assim? como assim? Eu disse, não. Aí ele olhou para mim, nem o doente, Franci. Vai mais devagar. Aí eu, tá bom assim? Mais Tá lento. bom assim? Eu fui mais devagar e perguntei, tá bom assim? Ele melhorou. Gente, mas a perna tremia de um jeito. Minha Nossa Faz Senhora. parte, né? Faz parte, mas aí você vai se capacitar, você busca conhecimento, você se incomoda. Você precisa se incomodar o tempo todo com alguma coisa que você vive e não sabe. Se você viveu aquela situação, dentro da área da saúde, eu não falo só em emergência, dentro da área da saúde, e você não soube conduzir, se você se acomodar, aí você está comprometendo a recuperação das pessoas, a vida das pessoas, o prognóstico das pessoas. Você não tem esse direito. Mas se você vivenciou uma situação e você se incomoda e você vai buscar conhecimento, aí sim. Aí você é um profissional que está realmente trabalhando
né? Para que o teu profissionalismo, para que os teus procedimentos sejam os melhores possíveis. Porque a tua vida profissional vá melhorando a cada dia e chegue na excelência. É difícil. É A verdade. gente não vai nunca chegar na excelência quando se fala em área da saúde. Mas a gente tem que buscar ela o tempo todo. O tempo todo. Então, isso que me preocupa muito na área da saúde. A acomodação. Acomodação. Eu pedi para a França contar um caso inusitado, eu disse para ela também, eu vou aproveitar e contar um caso comigo que eu posso dizer inusitado, não foi engraçado, mas foi inusitado, que eu até comentei com ela antes de começar aqui, foi uma situação quando eu era do SAMU 92 Belém, fomos atender um paciente em parada cardiorrespiratória, que tinha tudo para dar errado, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Nessa época não tinha SAMU de Marituba, Sim. de Ananindeua, Metropolitano. Metropolitano, só tinha o SAMU de Belém. E por algum motivo, nós fomos atender uma ocorrência em Marituba, era um domingo à noite, onde todos estavam para festa, vendo o Fantástico em casa, todo mundo nas suas, né? E nós de plantão, né? E que essa é a nossa profissão. As pessoas estão um domingo à noite em casa, se divertindo, ou descansando, ou estão numa festa, ou passeando, e nós estamos ali, né? Tem que ter alguém ali. E era uma ocorrência em Marituba. Eu acho que era aquele bairro chamado Decoville, bem longe. Sim. Né? Por que eu digo que era tudo para dar errado e no final deu tudo certo? Porque além de ser longe da base, quando nós chegamos no QTH, que é o QTH, para quem não sabe, é o local, a ocorrência, né? Nós não conseguimos achar o local porque era muita viela, muita rua, muito beco e tava tudo muito escuro, a gente não conseguia achar. E um familiar foi lá para a BR e acenou pra gente, aqui, a gente viu de longe aquele profissional, profissional, desculpe, Aquela pessoa. aquele familiar, né? Aí ele foi numa bicicleta e, olha aqui, foi na bicicleta na frente e a gente atrás, uma rua sem condições nenhuma de trafegabilidade, de nada, e fomos atrás, de longe pra caramba, a rua não terminava. E quando aí no final dobramos para a esquerda, uma outra ruazinha, quando nós dobramos, tinham dois carros fechando a rua e ela desceu da bicicleta e foi na casa à frente. Ou seja, descobrimos que era na casa passando os dois carros que estavam fechando a rua. Então, dificuldade de acesso, não conseguimos achar. Quando nós chegamos na rua, tinham dois carros fechando. Eu olhei para o médico, olhou para mim, era uma suspeita de PCR, parada cardiorrespiratória. Não perdemos tempo, descemos da ambulância com tudo e fomos, entramos na casa, uma casa de chão batido, e a vítima estava no chão da cozinha, casa de chão batido, e reanimamos ele no chão da cozinha no domingo à noite, né? Bastante longe. Foi reanimado lá, foi entubado lá, colocamos na ambulância, fomos pagar cedo, deu tudo certo. Graças a Deus, era tudo para dar errado, mas deu certo. Então, é uma ocorrência que eu nunca esqueci, pelas suas dificuldades, né? Até para a gente ter acesso à casa e tudo mais. Gente, eu estou muito feliz por ela ter vindo aqui abrir nosso podcast. Falo de novo, vou falar sempre, né? Porque é uma pessoa que tem uma admiração muito grande. Eu não sou o único que tem essa admiração, tenho certeza disso, né? Obrigada. Muitas pessoas têm essa admiração. Ele quer me cabular. É verdade. E aí, eu já os convido, né, para a segunda entrevista que vai ter. E nós vamos estar... vai ser lançado agora, na próxima quarta, né? No dia 30, no YouTube, essa entrevista aqui. Toda quarta-feira nós vamos ter uma entrevista, né? O Parece não tem a mania de dizer assim, quando chega numa taberna, aquela taberna antiga, me dá uma quarta de café, me dá uma quarta de manteiga, não é isso? Pois é, nós vamos ter toda quarta, uma quarta de conhecimento, né? É como no projeto que tinha na Secult, quando eu era do Museu do Sírio, eu fui assessor de imprensa do museu, que na Secult tinha um projeto chamado Uma Quarta de Música, que era toda quarta-feira. Então nós vamos fazer uma quarta de conhecimento. Toda quarta vai ter uma quarta de conhecimento. E na outra quarta vai ser o doutor José Guatassara falando dos projetos do SAMU 92 para a COP. Então, toda a estrutura, a organização do SAMU 92 Belém para a COP. Né? Te agradeço pra caramba a sua vinda aqui. Vamos nos encontrar em outros treinamentos, Sim. congresso, o que for. A gente está também com o A gente vai projeto estar aí junto. da COP. É? A gente está fazendo vários treinamentos em hotéis, restaurantes. Que bom. De primeiros socorros, né? Que bom. Currículo. Tá? Você ia ver o currículo? Gente, a gente agradece. Ela me deu um currículo aqui. Como eu disse para vocês, a mulher tem um currículo tão grande que a gente teve que
né? Colocar aqui. Francilene Belo, doutora em engenharia em biomateriais na área de regeneração óssea, docente em urgência e emergência pela UFPA, titulada em emergência, educadora, instrutora do curso avançado da, Na na, MT, na MT que é a do Associação Nacional de Brasil, Técnicos de Emergência de Trabalho. coordenadora do núcleo de PHTLS, AMLs da região norte, tá, pessoal? E eu queria que você falasse da Abramed. Sim, sim. A Abramed é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, é a instituição maior dentro da área da emergência no Brasil. E nós implantamos, né, nós estamos já na fase final de implantação, a parte de cartório já está tudo ok, nós estamos implantando a Abramed aqui na região norte. Então, ela é a Regional Pará. Nós vamos fazer um evento, um coquetel, Que tá? Não bom, se preocupe, você será convidado. Vamos fazer um coquetel para agradeço. apresentar a associação a toda a sociedade de emergência, né, do estado do Pará. E ela tem por finalidade o que a gente está fazendo aqui: difundir o conhecimento, trazer pessoas de renome que ajude a fortalecer a emergência na nossa região, transformando o atendimento que hoje a gente ainda, né, tem essa preocupação, ainda é um pouquinho precário em algumas situações, a gente não pode generalizar, claro que não, nunca, mas pode melhorar e muito. E a Abramed, ela vem com essa proposta, com esse objetivo, com essa responsabilidade. E muitos eventos também que ela vai desenvolver. Bom, Quem está acompanhando isso também é o nosso instituto, o Instituto Francilene Belo, que é núcleo autorizado da ANAMT no Brasil, aqui na nossa região, é o único da região norte. E outras instituições aí parceiras que estão trabalhando junto com a gente. Nós temos uma diretoria já formada, eu não vou falar nomes porque aí eu posso esquecer alguém, com certeza. mas em breve a sociedade paraense, né, vai ter conhecimento. Bom, o nosso podcast Emergência e Saúde está de portas abertas. Posso dar o endereço da escola? Com certeza, fique à vontade. Pronto. Então, quem quiser se qualificar, pode passar lá no Instituto. Ele funciona na Almirante Barroso, entre Chaco e Curuzu. Lá é um centro de simulação em saúde e emergência. Então, lá nós temos uma UTI simulada, uma sala de emergência simulada. Então, todos os nossos cursos são feitos através de simulação para que o conhecimento realmente seja significativo. Gente, eu fico assim muito feliz de saber que aqui no Pará, né, nós temos institutos como o da Francilene Belo que dá esse gás a mais para que nós tenhamos uma emergência de qualidade, de excelência, né? Agora com a vinda da Abramed, realmente nós Sim, vamos ter um ganho maior aqui. Está de parabéns. Eu agradeço muito a vinda dela aqui. eu Agradeço a que todos agradeço. vocês pelo nosso primeiro podcast que vai ser um sucesso. Obrigado a todos. Obrigada.